Então a gente quer aproveitar bem deste momento para mostrar, primeiro a nós, porque às vezes a gente nem conhece o que temos tão pertinho de nós, e depois a gente quer mostrar para o Brasil quanta coisa bonita acontece nas nossas novas comunidades, no âmbito de trabalho social. Aqui temos fundadores, temos coordenadores, moderadores de novas comunidades, e a gente sabe que praticamente todas as comunidades têm algum trabalho social. Algumas, vários trabalhos. Então, a gente fez uma lista aqui. Não se preocupe, o bispo não vai olhar no WhatsApp, tá? Eu só quero ver a lista que a gente estabeleceu para um momento de partilha. Então, quero chamar aqui na frente três categorias de pessoas. Que venha uma pessoa representando a nova comunidade que trabalha com crianças, com creches, que venha aqui desse lado. E fique aqui, todos de nova comunidade que trabalham, que tem algum trabalho com criança, com creche, com... Então pode ficar aqui também, Padre Wagner, o senhor já tem, né? Depois, uma segunda categoria, aqueles que trabalham com família. Com família, vem aqui. Se a canção nova tem alguém que trabalha com família, então vem um outro daí para aqui. O senhor já está lá com as crianças, né? Não pode fazer bilocação aqui, senão nós chamamos o Padre Pio para o senhor fazer bilocação. Olha aí quanta gente trabalha com crianças e com família aqui, ó, no meio. Isso, aqui no meio. E com família. Agora que vem aqui desse lado, os que trabalham com jovens. Um por nova comunidade, tá? Não é para vir todos. Um representando as suas jovens, escola, universidades e acampamentos. Olha que beleza, hein, gente? Olha que beleza. Isso daqui é um testemunho por si só. Por si só, nós vermos. Agora misturou, né, as crianças com a família aqui. Vamos ter que distinguir aqui, né? Aqui é a família. Aqui a família é o risco de divisão. Quem de vocês quer comentar para nós? Então vem cá, você explica para nós aqui. Era uma vez uma rua chamada Rua da Lama, porque cada vez que o rio enchia, a rua ficava cheia de lama. Então, abriu-se um grupo de oração na Rua da Lama e constatou-se que lá as mães, o grupo tinha muita criança, e as mães não tinham onde deixar suas crianças quando trabalhavam. Então, a comunidade Rainha da Paz, com sede na Diocese de Sobral, sentiu um chamado de Deus para construir uma creche com a qualidade dos filhos que nós matricularíamos lá, com a excelente qualidade da construção. Então, a creche já existe há 24 anos e nós abrigamos 130 crianças, banhando, jantando, almoçando, toda mantida pelos Reis Magos que Deus envia para as novas comunidades. O Instagram é RP de Rainha da Paz, RP Creche Tia Selma. Acessa lá para conferir como é linda, tá bom? Essa aqui sabe vender o peixe dela, né? Olha, então, todos esses aqui são representantes, cada um de uma nova comunidade, vejam só, que atuam no âmbito de crianças, no âmbito infantil. Louvado seja por essa maravilha que nós temos na igreja. Nós não temos noção da quantidade, do volume de crianças que estão ligadas. É só os que vieram aqui no congresso, né? Mas tem tantas novas comunidades que não puderam estar presentes hoje aqui. Então, louvado seja Deus. Vocês aguardem um pouquinho aqui, né? Que nós vamos ouvir
Agora, quem que vai falar pela família, né? É você? Meu nome é Edmilson, eu sou fundador da comunidade Nova Ponte. Ser ponte para aqueles que estão no abismo do pecado. Estava conversando com o bispo antes da missa. E quando se envolve de abismo é muito grande. E em 2019 nasceu o Carisma, em 2020 nós começamos a colocar em prática. Através da morte de um amigo, né, de 70 anos, idoso, o nosso querido Dedé, né, que foi o que nos inspirou a gerar essa obra, né, botar para frente. Né? Ele morreu implorando a confissão e a Eucaristia. E nós fazemos essa ponte, né, entre o leigo e o sacerdote, para que a gente possa fazer, né, essa obra acontecer, fazer essa ponte acontecer. Recentemente foi a nossa irmã Gabriela, que morreu há 2 meses atrás, com câncer terminal. Ela se confessou e pediu que nós levássemos, né, a Eucaristia. E nós podemos fazer isso com a ajuda da igreja. Levamos e 1 semana depois ela faleceu. Então precisamos ser ponte, porque muro tem muito por aí. Ser ponte, né? E não tenham medo de fazer ponte, porque eu saí de São Paulo ontem com meu filho internado. E eu quase que eu não venho com meu filho internado. Mas uma coisa eu aprendi: cuida das minhas coisas que eu cuido da sua. E quando eu pisei neste lugar, meu filho recebeu alta. Amém? Seja a ponte. Muito obrigado a vocês que se dedicam ao tesouro que é a família. Muito obrigado também àqueles que estão em casa, os fundadores, moderadores, coordenadores da nova comunidade, que se dedicam a proteger a família tão ameaçada nos dias de hoje. Jovem, quem que vai falar pelos jovens? Não todos vão contar testemunho, não se preocupem, viu? É só um ou outro. Mas como foi tão rápido, não conseguimos nos organizar muito. Olá, paz unidade, meu nome é Irina, sou postulante da comunidade Deus Proverá, nossos fundadores irmão Rodrigo Gia, e dentro de nossa comunidade tem um movimento que se chama o Movimento UAI. Significa Unido por Amor Incondicional. Adentro desse movimento, a gente faz retiros, acampamento, adora jovens, para que cada um dos jovens se sinta amado por Jesus, a Eucaristia, e para que não chegue em momento de querer quitar-se a vida. Muito bem. Graças. Muito bom, né? Aqui está a grande força da juventude do Brasil. Muito obrigado. Pode voltar aos seus lugares. Agora se preparem outros grupos. Outros grupos. Gente, que batalhão. É uma alegria a gente ver isso aqui na nossa igreja, nesse santuário. Venham aqui na frente os que trabalham com idosos. Deste lado aqui. Com idosos. Depois, aqui no meio, aqueles que trabalham com doentes, nos hospitais, nas casas de acolhida, casa de apoio, com doentes. E aqui deste lado, os que trabalham no mundo das periferias existenciais, da saúde mental, da dependência digital, dos adictos, todas as formas de dependência. Venham aqui. Então, lá, idosos, doentes aqui no meio, não os doentes, né? Os que trabalham com doentes, né? E ali, aqueles que trabalham nas periferias existenciais. Quem vai falar para vocês? Pode ser. Nós temos um trabalho na nossa casa de Minas Gerais. Assumimos junto com Dom Messias, nos chamou para assumir um asilo que estava precisando muito de ajuda, e hoje atendemos toda a região de Mantena, leste de Minas, ali, todas as prefeituras enviam abandonados, aqueles que não têm nada. Inclusive, as nossas irmãs é quem faz até o velório, porque eles não têm nem parentes para enterrá-los. Sou da comunidade Alma Missionária de Cuiabá. A gente tem um trabalho no hospital público lá, chama Santa Helena.
E a gente visita os doentes, escuta, ora, né, e leva esperança para eles. Então é um hospital que é o terceiro do país em número de partos. E lá a gente encontra situações assim. Um quarto todo feliz porque recebeu uma criança, às vezes com a família. E às vezes a gente entra no quarto seguinte. Tem uma senhora lá que gestou por 8 meses. O filho está morto dentro dela e ela esperando para expelir aquele lá. Às vezes sozinha, sem ninguém para falar, ninguém para conversar, ninguém para acolher. Mas assim, os maiores beneficiados somos nós. De poder entrar numa UTI, falar que vai rezar por um doente que está entubado e os enfermeiros todos irem, porque fala assim, né? Ele já está morto. Aí você começa a rezar pela pessoa e os aparelhos começam a se modificar tudo. O batimento cardíaco altera, tá? A frequência vai alterando tudo para mostrar exatamente até onde vai o poder da nossa oração. Né? Então a gente é super agraciado por esse trabalho com os doentes nesse hospital. Muito obrigado. Eu que estava perto aqui vi a emoção dele, os olhos se encherem de lágrimas. Significa a história que constroem com cada um dos doentes. Muito obrigado. E aqui são os que trabalham no âmbito da dependência, né? Boa tarde a todos, me chamo Tiago, faço parte da comunidade Mais Que Vencedores, trabalhamos com dependentes químicos, alcoolistas e também cuidamos das famílias. E todos aqueles também que passam por dificuldade com a depressão, ansiedade e também agora com o vício dos jogos eletrônicos, aí, os tigrinhos. Então a gente trabalha nesse âmbito na Diocese de São José dos Campos. Muito obrigado. Uma pena que não podemos ouvir todos, né? Obrigado, vocês podem voltar aos lugares. E agora eu vou chamar para esse lado os que trabalham com moradores de rua. Pode ficar, morador de rua. Depois, agora serão 4 grupos. Aqui, quem trabalha com os pobres em geral, com ribeirinhos, índios, quilombolas. Aqui, depois, desse lado, quem trabalha com os encarcerados, com as cadeias, as penitenciárias. E por fim, o último grupo, aqui os que trabalham na missão Amazônia. Tem comunidades que têm missão fora do Brasil, e são várias missões fora, missionários com M maiúsculo. A gente quer ver essas comunidades também. Então vamos lá, vocês são aqueles que trabalham com morador de rua. Quem que vai falar? Sou José Luiz, da cidade de Avaré, Diocese de Botucatu. Nós trabalhamos na comunidade com as obras de misericórdia, Mateus 25, tanto no presídio, como moradores de rua, como famílias, hospitais. E eu quero dar um testemunho. Há 1 ano atrás nós inauguramos uma nova casa de missão numa cidade. E no primeiro dia que nós fomos entregar o almoço naquela comunidade, porque eles almoçam dentro da casa, um dos moradores de rua, quando chegou o primeiro que eu fui abraçar ele, fez assim: você é muito bem-vindo aqui. E ele falou assim, começou a chorar, e eu perguntei para ele assim: não precisa chorar, filho, entra para tomar um banho, comer um prato de comida. Ele falou para mim assim: seu Luiz, eu nunca fui bem-vindo em lugar nenhum, há muitos anos, nem na minha própria casa. E o senhor dizer que eu sou bem-vindo aqui, eu fico muito grato a Deus. E logo naquele primeira semana, ele aceitou o tratamento contra o alcoolismo. Vocês perceberam que ele entrava em cada grupo, né? Praticamente tinha algo para falar. Bonito, hein? Parabéns a todos que atuam com os moradores de rua, pobres em geral. Quem que quer falar? Meu nome é Maicon, sou da comunidade Mar Adentro. A nossa comunidade tem um projeto chamado Projeto Comunhão e Vida, que ele abrange várias realidades.
Em São José do Rio Preto nós temos trabalho com os moradores de rua, mas eu gostaria de partilhar uma experiência que nós temos em Belém do Pará com os ribeirinhos. É um trabalho missionário de evangelização, mas nesse trabalho também nós fomos descobrindo as realidades de dificuldade mesmo, de alimentação, a pobreza, miséria humana, dificuldade de miséria moral. E a partir de então nós começamos um trabalho que a gente já fazia no Natal, que era o Natal nas ilhas, passamos a fazer também na Páscoa, pois é um momento onde os ribeirinhos passam maior dificuldade com os alimentos. Então, visitando uma casa, nós descobrimos que eles não tinham nada, só tinham farinha e água. Fizemos uma movimentação e desde então a gente faz todo ano a Páscoa na ilha, que acontece no Domingo da Misericórdia. Então a gente leva o alimento, a cesta básica, faz a Páscoa com as crianças, celebra a Eucaristia e assim eles experimentam a misericórdia de Deus que chega e a força da ressurreição. Muito obrigado, muito obrigado. Agora quem atua no universo das prisões? Vocês? Meu nome é Maurício, sou fundador da comunidade Alicerce de Pindamonhangaba, a diocese de Taubaté, aqui do lado. Nós trabalhamos na Fundação Casa. Para quem é aqui de São Paulo, sabe que a Fundação Casa é o lugar onde recolhe os menores infratores. Nós temos um projeto lá chamado Qual é o Seu Valor? Muito bom. O mundo da missão. Meu nome é Cleni, sou fundadora da comunidade Halel de Manaus. Nossa missão é fora de Manaus também. E a nossa África é o Amazonas, onde a gente encontra muitas dificuldades de locomoção. Nós temos missão que a gente leva 5 dias de barco para chegar lá. E vai na rede, para quem não sabe. E a dificuldade maior que a gente encontra nos municípios onde a gente está é essa fome de Deus que o povo tem. Numa cidade onde, em setembro, um dos nossos missionários teve que ficar como administrador da paróquia porque o padre precisava tirar férias. Então, a nossa África é o nosso Amazonas, do qual nossa estrada é o rio. Eita, foi isso. Não é minha não. Muito obrigado, pode voltar aos seus lugares. E com isso fica muito evidente para todos nós o trabalho social, o cuidado, o carinho para com os pobres, para com as crianças, os jovens, os doentes, os encarcerados. As novas comunidades estão atuando de pulmões cheios nesse ambiente. E observe, é um dos objetivos que o Papa Francisco pediu para o CARES, trabalhar com os pobres. Então, nós temos a alegria de dar esse testemunho. Talvez nem nós sabíamos tudo isso. E aqui estamos poucos representados dessa imensidão que são as novas comunidades em todo o nosso imenso Brasil. Deus seja louvado por tudo isso. Vamos dizer juntos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.